Fenotipicamente, o colorismo pode desconstruir ou deslegitimar a vulnerabilidade da ação da fala, causando problema na apropriação do indivíduo. Você conseguiu entender o que eu falei? Pois é, galera, ficou complicado de entender, né? Essa é a parte tão frágil que eu sempre estou comentando aqui nos vídeos sobre a comunicação e falar muito difícil. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Não perde, não sai daí, fica sentadinho. Se você quiser, já pode dar o like agora, tá? Vem comigo. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal DG Garcês. É um enorme prazer ter você aqui novamente e eu já vou pedir para vocês não esquecerem, tá? Clica aí no joinha, vai no se inscrever se você ainda não é inscrito no canal, clica no inscrever-se, ativa o sininho para que você continue recebendo notificações dos próximos vídeos. Bom, como você pode ver aí no início, eu fiz aí uma analogia, na verdade eu tentei usar uns termos que a Lumena usa muito dentro do Big Brother, né? Eu peguei palavras difíceis e tentei colocá-las. E eu vou falar hoje para vocês sobre a ineficácia que isso faz com relação à sua comunicação. Ineficácia, gente, relacionado, é claro, ao público. Dependendo do público que você vai falar, isso vai te atrapalhar com certeza, porque as palavras difíceis, elas levam mais tempo para serem processadas e nesse tempo a pessoa pode perder um certo estímulo, um certo sentimento da mensagem que vai ser passada. Ou seja, quanto mais você provoca estímulos cerebrais para a pessoa ter que lembrar o que você está falando, o assunto que você está falando, o significado da palavra que você está usando, você perde mais sentimento na mensagem. Ou seja, as pessoas não são tocadas da forma que você quer. Por isso que falar difícil não é bom para a comunicação. Eu tenho que colocar aqui, galera, uma coisa muito importante. Se você tem um vocabulário mais rico, se você tem bastante estudo, tem bastante cultura, tem uma carreira acadêmica bem bacana e o seu vocabulário se enriqueceu muito, não está errado, tá? Eu tenho que colocar isso claro para vocês. Não está errado você usar as palavras que você aprendeu. Se o seu vocabulário é rico, fica muito melhor usar palavras que caibam melhor para aquilo que você quer dizer. Mas aqui a gente fala no canal sobre comunicação. E se a gente está falando sobre comunicação, eu tenho que chamar a sua atenção para os momentos onde a sua comunicação pode dar errado. Assim como acontece com a Lumena dentro do Big Brother. Se você usa palavras muito difíceis, parte das pessoas não consegue compreender e você não consegue atingir seu objetivo. Então, se você está lá para se comunicar bem, você tem que entender que você precisa se apegar às técnicas da comunicação e esquecer um pouco a parte mais rica do seu vocabulário, senão as pessoas não vão entender o que você está falando. E você vai virar chacota de uma certa forma. Repare que assim acontece dentro do Big Brother e acontece em muitos locais. Se o seu público não é um público que tem esse conhecimento de vocabulário tão extenso, você vai falar uma palavra ou outra que a pessoa não vai entender o que significou e ela também não vai entender o que você quer dizer. Então é muito importante que você elimine as palavras difíceis dependendo do público que você vai efetuar o comunicado. Um exemplo que eu vou dar aqui bem rápido. Você é advogado e você está no tribunal. O juiz entende as palavras difíceis que você tem para dizer. Os promotores, então é cabível que você utilize um vocabulário mais rico, mais próprio para a área de atuação. Mas se você sair daquele local e for falar do mesmo jeito com seus clientes, ou em público, ou numa palestra, de pessoas que não seguem a mesma carreira acadêmica que você, com certeza todo mundo vai achar chato o que você está falando. O mesmo acontece se você trabalha com informática. Você trabalha com computador, com TI, e você conhece muitas linguagens de programação, muitas palavras de programação, de banco de dados, de estruturação, e você começa a falar com o teu público neste nível. Quem não é de informática não vai entender o que você tem para falar. E se você estiver negociando, tenha certeza, meu amigo, você não vai conseguir chegar no objetivo da sua negociação. Talvez você não consiga nem vender o software ou não vender a ideia que você tem. Então você tem que entender que na hora de se comunicar é importante que você utilize a linguagem mais padrão possível, no nível da grande maioria do seu público. Porque a gente sabe que uma porcentagem muito pequena do público, principalmente aqui no Brasil, não tem essa riqueza de vocabulário.
Então, se você fala muito difícil, a grande maioria provavelmente não vai entender. É o que aconteceu quando eu falei lá no início do vídeo, aquelas palavras tão difíceis que a Lumena tanto usa, e ficou uma coisa assim, caramba, fenotipicamente, apropriação e tudo mais, e você fica, colorismo, o que é colorismo? Para quem não sabe, né? Nossa, então fica uma coisa muito difícil. Então perceba, você quer se comunicar bem? A primeira coisa que você tem que falar é falar simples, falar palavras que são rápidas para decodificação, que a pessoa possa decodificar rapidamente. Mais é mais, menos é menos, é isso aí, e palavras que você possa trocar. Se você for trocar, não troque por palavras difíceis, troque sempre as suas frases por palavras fáceis. Ô Douglas, Oi. então quer dizer que pra falar com a Lumena tem que ter um dicionário do lado, né? Senão a gente não entende o que ela tá falando. Pois é, tem que ter um dicionário do lado e você tem dificuldade de falar, não só com a Lumena, mas você pode reparar o seguinte, algumas outras pessoas usaram palavras lá no Big Brother que a gente não conhecia. Por exemplo, basculho. Então, causou um alvoroço, né? O Gil falou basculho e você ficou se perguntando. A Lumena ela tem um excesso de utilização de palavras difíceis pelo nível didático, nível acadêmico que ela tem. Então, ela usa palavras muito fortes, cheias de didática e de conceito, né? E ela acaba achando que utilizar isso vai melhorar a comunicação dela. Eu acredito que ela ache que isso melhora a comunicação dela. Mas assusta a gente, né? Assusta. Pois é, exemplificar, isso é muito importante que você comentou agora. Gente, exemplificar o nível de linguagem culta que você tem, ou o nível de riqueza do vocabulário que você tem, é bacana? É, porque você mostra muita apropriação sobre aquilo que você está falando. Mas não é eficaz para a comunicação. A gente tem que entender que aqui o foco do canal é a comunicação. Então tem que dizer que para se comunicar, dependendo do público, é ineficaz utilizar palavras muito difíceis. Então, pessoal, a pegada da história de hoje é passar para vocês justamente a importância de vocês entenderem, terem a compreensão de que um vocabulário muito rico, muito extenso, muito dificultoso, pode, na verdade, atrapalhar você na hora de você se comunicar. Então a importância é vocês entenderem que não está errado você utilizar as palavras do seu riquíssimo vocabulário. É claro que é muito importante você utilizar, ainda mais dependendo da pessoa que você vai se comunicar, né? Mas para você analisar bem o seu público, porque a grande realidade é que se você for trabalhar com um público muito grande, por exemplo, como eu usei o exemplo da Lumena, né? Ela está lidando com o público. Qual é o público da Lumena? É todo o Brasil inteiro. Então a grande realidade é que a grande maioria não gosta dessa complicação toda. Fica uma coisa meio forçada, parece que a pessoa está querendo forçar falar bonito, forçar que sabe falar, e às vezes fala tão excessivamente que vira chacota. E as pessoas, ao invés de ouvirem, começam a rir, começam a debochar e não prestam atenção no sentimento que ela quer passar. Eu entendo que ela queira passar muito sentimento, muitas coisas ali que ela esteja carregada, ela queira passar alguma orientação, não consegue e o jogo vira contra ela. Acontece a mesma coisa na comunicação. Se você for falar com um público muito extenso, a probabilidade é que a grande maioria não tenha tanta riqueza no vocabulário e se você começa a falar difícil, a comunicação perde a parte positiva, o sentido positivo do que você tem e isso vira uma coisa negativa contra você, o comunicador. Utilize palavras fáceis de codificar para que você possa fazer que as pessoas prestem atenção em você. E não esqueçam, gente, não precisa falar muito bonito na comunicação. Eu sempre bato nessa tecla aqui. A forma de você falar, o jeito de você falar, toda a estrutura do seu corpo, toda a sua linguagem corporal transmite muito mais daquilo que você quer dizer. Então se preocupe mais com a clareza do seu tom de voz, das palavras que você usa, a sua postura, o seu olhar. Preocupe-se mais com isso, que você com certeza vai fazer uma comunicação muito melhor. Pessoal, para finalizar, eu vou pedir mais uma vez para vocês não esquecerem de clicar no joinha. Se vocês puderem, compartilhe esse vídeo com algum amigo, com alguma pessoa que possa replicar esse compartilhamento para que você também ajude no crescimento do canal. Eu dependo muito de vocês para crescer e agradeço muito para quem está ajudando já, fazendo a sua parte. Comenta aqui sobre que vídeos você quer ouvir falar.
tá? Sobre que tipo de assunto relacionado à comunicação você quer falar. Eu queria passar uma coisa muito importante para vocês. Aqui no canal a gente não vai falar só de comunicação em si. A gente também está disposto a falar de motivação, liderança e relacionamento. E eu estou pretendendo fazer um conteúdo bem bacana para vocês sobre comunicação no relacionamento. Relacionamento com a esposa, com o esposo, com a namorada, com os familiares. É muito importante você entender, porque relacionamento é a base para você começar a falar de comunicação. Então, galera, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui em inscrever-se, ativa o sininho e ajuda a gente a crescer, tá bom? Um grande beijo para todos vocês, até a próxima, tchau, tchau!